Olá, eu me chamo Aurilo e nossa equipe vai abordar o tema A Educação dos Surdos no Brasil. Porém, para entender a evolução dessa trajetória, precisamos levar em consideração alguns aspectos de preconceitos históricos. A começar pela Grécia, onde os surdos não eram sequer considerados humanos, eram incapazes, não eram pessoas e muitas vezes os pais ignoravam os filhos, considerando-os ilegítimos. Às vezes as crianças elas eram sacrificadas ao nascer. A comunidade de Esparta também tinha esse hábito de matá-las, com o pretexto de dizer que estariam evitando os problemas futuros para o Estado. Aristóteles ele vai considerar que os surdos são privados de razão. E esse pensamento vai durar até aproximadamente o século XVI, onde vai se começar a questionar se o surdo pode ou não ser educado. Mas essa população até hoje sofreu preconceito, sendo considerados sujeitos dignos de pena, pois eram menos capazes que os ouvintes. Portadores de deficiências auditivas ainda é visto no seu familiar como um estranho, ou um diferente, um anormal. Fora as piadas pejorativas, o mudinho, o macaco, que a gente infelizmente ainda presencia nos dias de hoje. Santo Agostinho vai endossar um pouco ainda esse pensamento da igreja, dizendo que os pais, eles tiveram filhos surdos, mudos, por castigo de Deus, por pecados cometidos no passado. Já os hebreus consideravam surdos, mudos, eternas crianças. Os egípcios já davam uma conotação de deuses. Enfim, no Brasil, no reinado de Dom Pedro II, a convite dele veio um jovem Ernest Wett, que era surdo e mudo desde os 12 anos e que tinha aprendido uma metodologia na França adotada para a educação de pessoas surdas. Então Dom Pedro vai criar a Lei 939, em 26 de setembro de 1857, onde ele vai criar no Rio de Janeiro o Imperial Instituto Nacional de Surdos Mudo. Hoje recebe o nome de Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES, num primeiro momento voltado só para homens. Mas esses primeiros passos foram prejudicados por conta do Congresso de Milão, o Congresso Internacional sobre a Educação dos Surdos, em 1880, onde eles vão discutir as formas de se educar os surdos, porém eles vão proibir e condenar a língua de sinais, definindo o oralismo como método ideal para a educação dos surdos. O detalhe é que na votação só ouvintes votaram e eles impuseram, pelo menos por 100 anos, o oralismo na maioria dos países. Eu deixo a apresentação agora com meu colega Gils, que vai dar continuidade. Dando continuidade à fala do Aurilo, no Brasil o ensino de surdos começa a existir em 1855 com a chegada do educador francês Ernest Wade. Ele, juntamente ao imperador Dom Pedro II, funda em 1857 o Imperial Instituto de Surdos Mudos, Lei nº 939, de 26 de setembro de 1857. Esse instituto vigora até os dias de hoje com o nome de Instituto Nacional do Ensino de Surdos, o INES. O interesse de Dom Pedro II em abrir um instituto para o ensino de surdos no Brasil se deu pelo fato da princesa Isabel ser mãe de um filho surdo. O Instituto dos Surdos Mudos foi criado com a finalidade de oferecer educação intelectual, moral e religiosa aos surdos de ambos os sexos. Após ser inaugurado em 1º de janeiro de 1856 como instituição de caráter privado, teve como data considerada de sua fundação 26 de setembro do mesmo ano, dia de publicação da Lei 939, por ter este concedido subsídio anual e pensão aos alunos surdos pobres.
Em 1951, a comunidade surda resolve se unir e fundar a Federação Mundial de Surdos, que se une para lutar pelos direitos das pessoas surdas. Nesse mesmo ano, no Brasil, ocorre a regulamentação do ensino do curso normal de formação de professores para surdos mudos. Esse curso foi determinado pelo presidente Eurico Gaspar Dutra e assinado pelo ministro da Educação e Saúde, Clemente Mariano. O decreto tinha o objetivo de alfabetização da comunidade surda em todo o território nacional. Por quase 100 anos, existiu o que era chamado de Império Oralista. Em 1971, no Congresso Mundial dos Surdos em Paris, é que se voltou a discutir a metodologia de ensino dos surdos, né? Os estudos e pesquisas que estavam sendo desenvolvidos nos Estados Unidos trouxeram uma nova filosofia de ensino, que era a comunicação total. Nessa filosofia, era trazido como proposta a utilização de todas as formas possíveis de linguagem para a comunicação dos surdos, incluindo a língua de sinais, né, que passou a ser valorizada novamente, porque o importante era a comunicação e não a língua. Um pouco mais tarde, em 1975, no Congresso em Washington, se reconhecia que o oralismo havia acarretado um enorme prejuízo, pois ele de nada havia contribuído nem na educação, nem no desenvolvimento social dos surdos. Então, desse encontro é que surgiu o bilinguismo. E o bilinguismo, né, ele entende que o surdo ele deve ser bilíngue. A língua materna seria a língua de sinais e, como segunda língua, a língua oficial do país. Para os autores bilinguistas, diferente do oralismo e da comunicação total, o surdo não precisa almejar uma vida semelhante ao ouvinte. Ele pode assumir sua surdez. O bilinguismo reconhecia que os surdos é diferente do ouvinte, que por isso tem suas especificidades, sua língua materna, sua cultura, seu próprio jeito de ver o mundo. Nesse período também, no Brasil, né, em 1970, nós tivemos o Serviço de Estimulação Precoce para Bebês, do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Em 1976, foi a fundação da Federação Brasileira de Surdos. E em 1980, a criação do curso de especialização para professores na área da surdez. Em 1977, ocorreu a fundação da Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos, FENEIDA, que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos de apoio à comunidade surda. Ela visava representar os interesses de todas as pessoas surdas do país, mas o que parecia uma boa solução, na verdade, não foi de grande ajuda à comunidade surda, visto que a FENEIDA era composta exclusivamente por ouvintes, pois acreditava-se que os surdos não fossem capazes de coordenar uma entidade, o que levou à complexa exclusão dessas pessoas da diretoria da organização responsável pela luta de seus direitos. Então, em 1983, foi criada uma comissão de luta pelos direitos dos surdos. Embora não oficializado, o grupo lutava para ser ouvido e participar das decisões da diretoria da FENEIDA. Em 1987, foi criada a Associação dos Surdos. Após muita luta, a comissão conquistou a presidência da FENEIDA, com a Assembleia Geral que reestruturou o estatuto da instituição. Surge então a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, FENEIS. A instituição é considerada como polo de divulgação da cultura e língua dos surdos do Brasil, onde são oferecidos também cursos de Libras para ouvintes. Em 1990, em Jomtien, Tailândia, a Conferência Mundial de Educação para Todos promoveu um plano de ação para satisfazer as necessidades básicas da aprendizagem, assegurando o direito à educação para todos. Entendendo que a educação pode contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais sadio, mais próspero e ambientalmente mais puro, promovendo a equidade. Ela também enfatiza que as necessidades básicas da aprendizagem das pessoas portadoras de deficiência requerem atenção especial e que é preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência como parte integrante do sistema educativo.
A Declaração de Salamanca é um documento que foi elaborado na Conferência Mundial sobre Educação Especial, em Salamanca, na Espanha, em 1994, com o objetivo de fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais de acordo com o movimento de inclusão social. A Declaração de Salamanca é considerado um dos principais documentos mundiais que visam a inclusão social. A declaração é também considerada inovadora, porque, conforme diz seu próprio texto, ela proporcionou uma oportunidade única de colocação da educação especial dentro da estrutura de educação para todos, que havia sido firmada em 1990. A Declaração de Salamanca ela também ampliou o conceito de necessidades educacionais especiais, incluindo todas as crianças que não estejam conseguindo se beneficiar com a escola, seja por qual motivo for. A Lei 10.098 de 2000, que é conhecida também como Lei da Acessibilidade, ela estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios, e nos meios de transporte e de comunicação. Essa lei ela se torna importante através dos dados, como, por exemplo, um dos dados levantados pelo IBGE em 2019 mostra que cerca de 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Em razão disso, era de extrema importância a criação de decretos e normas e regras que colaborassem para a segurança e conforto dessas pessoas. Lei 10.436/2002 FHC. Essa lei ela foi responsável por constituir a língua brasileira de sinais Libras como um meio legal de comunicação a pessoas surdas no Brasil. Essa lei ela garantiu a concessão de formas institucionalizadas no apoio do uso e difusão da língua brasileira de sinais, garantindo a comunicação objetiva quanto a essas pessoas. Tal garantia deverá ser feita por parte do poder público em geral e em empresas concessionárias de serviço público. O decreto 5.626/2005, Lula, o referido decreto define pessoas surdas e, quanto à educação, institui a inclusão da Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio superior. Essa lei estabelece o uso e a difusão das Libras e da língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação. A Lei 12.319/2010, do artigo 23, essa lei ela regula as atribuições da profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais Libra. Tal forma também estabelece que a competência do tradutor e intérprete será na realização da interpretação das duas línguas de maneiras simultâneas ou consecutivas e proficiências em tradução e interpretação da Libras e da língua portuguesa. Lei 10.436/2002 FHC. Essa lei ela foi responsável por constituir a língua brasileira de sinais Libras como um meio legal de comunicação a pessoas surdas no Brasil. Essa lei ela garantiu a concessão de formas institucionalizadas no apoio do uso e difusão da língua brasileira de sinais, garantindo a comunicação objetiva quanto a essas pessoas. Tal garantia deverá ser feita por parte do poder público em geral e em empresas concessionárias de serviço público. O decreto 5.626/2005, Lula, o referido decreto define pessoas surdas e, quanto à educação, institui a inclusão da Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio superior. Essa lei estabelece o uso e a difusão das Libras e da língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação. A Lei 12.319/2010, do artigo 23,
Essa lei ela regula as atribuições da profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais Libra. Tal forma também estabelece que a competência do tradutor e intérprete será na realização da interpretação das duas línguas de maneiras simultâneas ou consecutivas e proficiências em tradução e interpretação